Muito boa noite, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai continuar nossa aula sobre o Laravel, né? E sendo nesse vídeo, a gente vai finalmente botar em prática, escrever, digitar código, que é algo que a gente vai fazer hoje, que é relacionado às migrações, que é algo como se... Eu vou explicar basicamente lá certinho, né, durante o vídeo, mas podemos inicializar ele aqui falando que é como se fosse a gente declarando quais vai ser as nossas tabelas e também quais vai ser as nossas colunas no nosso banco de dados, já que como ele é meio que em código, a gente pode utilizar código ao invés de ir lá manualmente no banco de dados e fazer todo aquele comando lá de SQL. A gente pode utilizar através do próprio Laravel, né, dos arquivos que tem, para poder criar as tabelas e a coluna. Então não se esqueça, já vai deixando seu like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para mais vídeos, se caso eu continuar postando, né? E também compartilha, né? Vai ajudar o pessoal também compartilhando esse vídeo para poder disseminar e ajudar o pessoal, né? Porque inclusive daqui a pouco a gente tem prova, né? Prova sobre isso. Então vamos que vamos e vamos logo pro vídeo. Então, gente, como foi dito no início do vídeo e também no título desse vídeo, a gente vai falar sobre as migrações em Laravel. Mas o que é as migrações? As migrações é como se fosse um interligamento entre o seu banco de dados e também entre o seu back-end, onde que no seu back-end você vai definir quais vão ser as colunas, as tabelas, né? E aí vai ser enviado, depois que tiver tudo pronto, para o seu back-end. E eu também vou ensinar aqui, então você não se preocupe, porque eu vou ensinar desde o começo a como você cria a tabela, a como você faz as colunas, faz a integração, e também vai ter uma atividade a mais para vocês poderem já até pesquisando e praticando já. Então, já iniciando, eu já vou falar sobre eu vou explicar, né, o que é as migrações mais certeiro para você. Só que antes disso, eu preciso explicar todo o ciclo que existe no projeto, que no caso, desde o começo, né, no vídeo anterior, se caso você não viu, vai lá assistir, onde que a gente faz a criação do projeto. E nesse vídeo em si, eu vou falar sobre as migrações, que basicamente as migrações são como se fosse um versionamento do nosso banco de dados, onde que eles permitem criar as tabelas do banco de dados de forma mais programática, ou seja, escrevendo por meio do PHP para poder ser sem precisar de usar um gerenciador de banco de dados lá manualmente. Ou seja, eu não preciso entrar lá no meu SQL, criar tabelas e colocar os dados. Eu já posso fazer tudo através do código, no código PHP, onde que vai fazer depois a migração para poder enviar pro nosso no nosso banco de dados. Mas além das migrações também, os próximos passos também são muito importantes para cumprir todo o ciclo que a gente deseja, que no caso é os modules, os controles e também as routes, mas cada um vai ter um vídeo separado, então não se preocupe que daqui a pouco já vai postar um vídeo sobre isso. Bem, para a gente continuar com o nosso conteúdo, a gente primeiro vai ter que definir quais vão ser as nossas tabelas. Se caso você não sabe sobre essa imagem que está aparecendo, vai lá assistir o vídeo anterior e depois você volta aqui. Mas resumidamente, é um e-commerce que a gente está tendo, né, para poder meio que representar aqui, onde que vai ter o perfil e o produto com vários itens, assim, onde que o perfil, né, o nosso usuário, vai ficar cadastrando os produtos que vão ser vendidos no nosso e-commerce. Então, por enquanto, a gente só tem duas colunas prioritárias aqui, que no caso é o perfil e também o produto. Só que para a gente poder criar essas tabelas, a gente tem que seguir uma forma de padrão aqui. Pelo menos vamos definir um padrão aqui entre a gente para poder, né, usufruir melhor o nosso projeto. Que no caso aqui, a gente sempre vai pegar sempre a gente vai, quando a gente for criar uma tabela, o nome dessa tabela ela tem que ser create underline o nome da tabela underline e table. Só que o nome da tabela ela tem que seguir umas regrinhas, que basicamente você tem que escrever elas
todas elas em minúsculo e no plural. Você tem que escrever nela por causa que é uma coisa que vai ocorrer lá no Models. No próximo vídeo, né? Como eu vou explicar no próximo vídeo os Models, eu posso explicar o que vai ocorrer, mas resumidamente, eu preciso que ele esteja no plural, porque o sistema do Laravel, ele, quando for caçar a tabela, ele já vai caçar essa tabela no plural. Então vamos seguir esse padrão, pelo menos em código. Nos nomes dos arquivos, que é o create, underline, o nome da tabela, tudo minúsculo e no plural, underline, table. E logo embaixo aí, como vocês estão vendo, este é o comando que a gente vai utilizar para poder criar as tabelas. Existem outros métodos onde que já cria, né? Se lembra como foi passado no tópico anterior? As migrations, models, os controllers, tem código onde que tem linha de comando que já vai ensinar as três de uma vez, mas como a gente está se tratando, né? A gente está aqui numa videoaula separado, então eu vou ensinar separadamente. Mas se você quiser aplicar esses outros comandos, você pode para agilizar o processo, isso não tem nenhum problema. Então, né, já botando a nossa mão na prática, vamos abrir o nosso projeto, que como a gente tinha feito no anterior mesmo, a gente aprendeu, né, no vídeo anterior. A gente vai abrir o nosso terminal, onde que vai mostrar o nosso caminho padrão que a gente definiu. E aí a gente vai dar um CD, o nome do nosso projeto, depois um code ponto, para poder abrir o VS Code com o projeto. Perfeito, o projeto aberto, vamos aplicar os comandos para poder criar a nossa tabela, que é o comando php artisan make, 2 pontos, e migration. E como a gente definiu antes nas regras dos nossos arquivos, a gente vai colocar um create underline perfis underline table. E ó, ela deu erro. Por que deu erro? Porque ela não reconheceu o comando migrations. Por que ocorreu? Porque basicamente eu escrevi errado de propósito. Só para poder mostrar que ela pode exibir todos os tipos de código que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para poder fazer aqui. Se caso, como a gente está criando o make, ele vai ensinar todos os tipos de make possível que a gente pode ter de variante. E o que a gente precisa está justamente aqui, ó. Migration. Então, jogando aqui para cima, a gente só acrescentou, né, um S a mais como erro, e apagando ele já vai executar da melhor forma possível. Ah, mas Lucas, aonde que eu consigo encontrar esse arquivo? Se você reparar bem, depois que fala que a informação migration foi um sucesso, entre ele vai ter um caminho aqui que vai do nosso projeto, né, do caminho padrão que a gente definiu, o nome do nosso projeto e o caminho aonde está o nosso arquivo, que é em database, migration, e o arquivo em si, que fica bem aqui, ó, database, migration, e olha aqui o nosso queridíssimo perfil que a gente acabou de criar. O padrão, ele já cria alguns normal, tem um monte de código aqui que ele já cria o padrão, que, sendo sinceramente, alguns deles você nem vai usar, então nem precisa se preocupar com eles. Mas de preferência, não exclua, deixa eles aqui mesmo, né? Porque vai que futuramente você vai precisar. E o que a gente vai focar agora é nisso daqui. Só que antes, né, obviamente, a gente precisa criar todas as nossas tabelas que a gente tem. Que lembra lá na imagem anterior que a gente tem perfil e produto? Então a próxima que a gente vai precisar escrever é sobre produto. Eu não preciso escrever todo o código completamente. Se eu clicar para a setinha para cima, ele já mostra todo o código anterior. E aí é só colocar produtos. E pronto, já criou aqui embaixo, né, os produtos aqui perfeitamente.
Ok, tranquilo. As tabelas já criadas, qual é que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é definir quais vão ser as nossas colunas. As nossas colunas, elas são basicamente os campos de cada tabela, onde que vai estar armazenado as informações que o usuário ou que o sistema gera automaticamente no nosso banco de dados. Por exemplo, em perfil, a gente tem nome completo, a bio e o gênero, sendo ele cada tipo de dados diferente. E a gente tem esses 3 campos aonde que o usuário vai escrever nele e vai armazenar. Essas são as nossas colunas. E aí, como você pode ver, por exemplo, o nome completo ele é um varchar. Só que um varchar, você não pode simplesmente escrever um varchar lá no PHP. Ele tem um comando específico que é chamado de string. E aí cada um vai ter um tipo de específico. Alguns mudam, outros não. Por exemplo, o string e o int, né, as frases inteiras no SQL e no comando PHP, elas mudam. Mas todas as outras, elas continuam igual. Então não tem muita assim, diferença. Então você nem precisa se preocupar tanto com isso. Mas é bom ficar atento sobre quais tipos de dados você vai precisar utilizar para o seu projeto. Beleza, Lucas, mas aonde que a gente vai criar as colunas? Bem, nos próprios arquivos das tabelas. Então, por exemplo, aqui nos perfis, né? Deixa eu fechar só esse env aqui. Em perfis, a gente já tem todo esse código aqui padrão. E aí, o que vai precisar que você entenda sobre isso é que ele vai ter dentro da classe 2 tipos de função, o up e o down. O up, ele basicamente vai fazer com que você, quando você for enviar o seu banco de dados, ele vai seguir esse comando, que é o up de envio e down de abaixar. O up ele é para enviar, enquanto o down ele é para retirar. E aí dentro dele, né, dessas funções, vai ter umas linhas de códigos, sendo no up o smash create, que basicamente vai criar uma tabela com esses perfil, né, uma tabela chamada perfis, e que também vai chamar uma função de blueprint table, o que significa que ele vai gerar aqui pra gente, né, puxando a table, que é basicamente as tabelas, as colunas no caso, as colunas da nossa tabela. Enquanto o down ele vai puxar o drop if exist, o que significa que se existir, né, o perfil aqui, ele basicamente vai dropar, ou seja, ele vai excluir do nosso banco de dados. E é nessas exatas 2 linhas aqui que a gente começa a escrever as nossas colunas, sendo que ele já gera por padrão o ID, que vai ser uma coluna onde que cada registro novo ele vai ganhar um identificador específico para ele, enquanto também temos a linha do time step, que vai gerar 2 colunas para a gente, sendo a create, uma coluna que vai registrar a data e o horário de quando que você criou, e o update, que é uma coluna que é específica para toda, que vai, né, retornar a data e o horário de atualização que você deu em relação a esse negócio. No caso, o perfil, né, toda vez que você for atualizar o perfil, ele vai atualizar o update dele. E falando, olha, além, né, de atualizar os dados, vai atualizar, olha, a última atualização que foi nesse dia e tal hora, entendeu? E aí, entre eles, eu gosto de colocar entre eles aqui, é onde que a gente vai colocar todas as nossas colunas. Se eu não, aqui ó, vamos lá. Vamos apagar isso daqui, né? Isso daqui é só uns comentários. Se caso você quiser comentar textos enormes, então você pode escrever dessa maneira aqui. E aí, quais são as nossas colunas que a gente tem para os perfis? A gente tem um nome completo, o nome completo, meu Deus, não sei mais escrever, o nome completo, a bio e também o gênero. Quando eu estou falando de gênero, para não causar intriga aqui, é o gênero biológico, o gênero que você já nasce com ele, que no caso
são só dois tipos, que é o gênero masculino e o feminino. Não vamos entrar muito nesse debate, vamos só focar aqui no que interessa, que é o código em si. Então vamos lá. Para o código, o que a gente vai fazer? A gente tem um nome, a coluna o nome completo, a bio e o gênero. Mas como que a gente vai escrever isso? Simples. A gente pode seguir o mesmo padrão, né, que existe neles aqui, que é esse sinalzinho aqui, table, uma setinha apontando para o que a gente deseja adicionar, que no caso todas elas vão ser já funções que já existem. Então, por exemplo, o nome completo, que é uma string, como mostrado no slide, então é só escrever string, dar um ponto e vírgula, e dentro dele a gente vai escrever qual que vai ser o nome dessa nossa coluna, que vai ser nome. Só o nome mesmo já basta. A próxima é uma table, de novo, repetindo o mesmo padrão de table com setinha. E aí a diferença da bio com o nome completo é que a bio ela vai armazenar uma capacidade maior de caracteres, ou seja, no caso como a gente definiu no nosso sistema, ela é a medium test, que vai receber a coluna bio. Ah, Lucas, mas qual que é a diferença entre string e medium test? Bem, string e medium test, para você ter noção de diferença, é que é o seguinte: a string ela é como se fosse, quando vai armazenar no banco de dados, ele vai armazenar por palavra. Então cada palavra ela vai ter um espaço na sua memória. Só que aí o que vai ocorrer? Na string você pode definir um limite dela. Existe limite para todos. E na string você pode definir um limite, né? Onde que no caso a função string, ela quando você for escrever, suponhamos, o limite é 10, você define que o limite é 10 na string e você escrever apenas 5, ela vai armazenar apenas as 5 no seu espaço. Só que, diferentemente que string e medium test, se eu não me engano, é que na string eu acho que ela tem um máximo, só que eu não vou lembrar agora qual que é o máximo sem ser definindo. Só que medium test, o máximo dela, se eu não me engano, é por volta de 65 mil caracteres. Então tem essa diferença, tá ligado? E também existe outros tipos. Ah, mas eu não quero imaginar 65 mil caracteres para bio. Acho que menos é o suficiente. Ou acho que 65 mil caracteres é pouco. Existem outras formas. Como aqui, se a gente escrever aqui, né, o comando aqui, ó, escrever teste, ele já vai mostrar que tem o teste, o full teste, o long teste, o twin teste e o medium teste. Então tem várias opções para limite de caracteres. Mas por enquanto vamos utilizar o medium mesmo. O próximo que a gente tem é o enum, que é o de escolha, que vai receber a nossa coluna gênero. E como foi dito, ela vai receber apenas dois tipos de gênero. Inclusive, tá vendo que ele tá dando erro? É porque a gente não especificou. É que a gente não especificou quais vão ser os nossos dois tipos de gênero. Para isso, a gente precisa colocar uma vírgula e olha, ele já mostra aqui que a gente precisa colocar um array, né? E aí, dentro desse array, a gente coloca que a gente tem, no caso, as duas opções, que é masculino e feminino. E é assim que se monta as colunas no nosso banco de dados. Perfeito, colunas já pronta, vamos fazer as nossas migrações. Mas antes de a gente realmente executar nossas migrações, a gente tem que ficar atento com uma coisa antes, que no caso é que a gente deve verificar se todas as nossas colunas foram feitas antes mesmo de a gente executar esse comando aqui, que é o PHP Add Migration. Por quê? Porque se tiver alguma coisa de errado, o sistema, a migração ainda vai ocorrer, só que se suponhamos que você tem que ajustar alguma coisa que você esqueceu, ou que você precisa tirar alguma coisa a mais que você adicionou, ou que você esqueceu alguma linha de código, você vai ter que utilizar alguns métodos para poder voltar para antes da migração, para depois você fazer a migração novamente depois dos ajustes. Só que dependendo das vezes do comando que você pode utilizar, você pode acabar deletando
todos os dados que forem inseridos, por exemplo, né, PHP Addis Migrate 2.fresh. Se você utilizar isso, ele restaura tudo, deleta todas as tabelas, só que acaba consigo deletando todos os dados. E não é isso que às vezes você vai precisar. Se o seu projeto de dados já está à frente, já está rodando no sistema, a gente não pode simplesmente apagar todos os dados e fazer com que o usuário volte ao normal. Então sempre checa as colunas para início, né, para início do projeto, checa se todas as colunas foram definidas. Por exemplo, aqui do nosso sistema, a gente fez, né, o perfil, só que a gente não fez ainda as colunas do nosso produto. Então, antes mesmo de a gente fazer a migration, a gente vai aqui, né, e coloca as nossas colunas, que são as nossas colunas que a gente precisa são um ID do usuário, o nome do produto, a descrição dele, o valor e também a quantidade que existe. Vamos primeiro fazer, eu vou deixar o ID por último, por causa que para ele você precisa criar 2 linhas. Mas vamos fazer os outros, que é o mais padrão mesmo, que é o table com a setinha indicando para uma string, que a coluna dela é nome ao ponto e vírgula. Eu coloquei aqui 2 sem querer. Criar mais um table, no caso utilizando o medium, ainda medium test, com o nome e descrição. Por padrão, eu gosto de deixar tudo as colunas sem acentos, então não coloque acento, deixa essas coisas de acento para o usuário colocar, ou também lá no front-end, mas no sistema aqui do back não é necessário, pelo menos por padrão pessoal eu não coloco acentuação em colunas, em variáveis, essas coisas. E aí a gente precisa adicionar um valor, né? Que pro valor a gente vai utilizar o decimal. E se você observar, ele já mostra aqui os padrões que ele tem, que é a coluna, o total e o prices, que basicamente, se eu definir apenas a coluna, não definir o total e os prices, ele já vai gerar por padrão o 8 e o 2. O que isso significa? Significa que o total é o que são quantos caracteres você pode escrever antes do ponto, e o place são quantos caracteres que você pode escrever depois do ponto. Entendeu? No caso, como é um valor, eu acho que 8 caracteres e 2 decimal, que no caso seria 8 dígitos de reais e 2 dígitos de centavos, já tá bom. Então eu não preciso definir quais vão ser o nosso total, qual vai ser o nosso total depois do ponto e como vai ser os nossos decimais, que é depois do ponto. Então a gente só precisa escrever o nome da nossa coluna, que é valor. E por fim, né, a gente precisa escrever a quantidade, que no caso é um integer, com o que vai receber a quantidade. Tudo feito, agora a gente precisa fazer os ID de usuário. Como que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que chamar aqui pelo padrão table, só que o que a gente tem que fazer? Qual que é o comando que a gente vai precisar utilizar? O comando que a gente vai precisar é esse daqui, useinit big init. Por que utiliza isso? Vamos só escrever aqui com perfil id. Por que a gente vai utilizar esse comando aqui? O que significa ele? Bem, como você se lembra, o integer ele é para números inteiros, então ele vai armazenar um número inteiro, só que ele tem um big. O big segue a mesma lógica que eu falei do medium, ou seja, ele vai armazenar uma grande capacidade de caracteres de números inteiros. Então ele pode armazenar desde um dígito até, sei lá, mais de 65 mil dígitos para uma só linha, entendeu? E useinit é por causa que, como eu falo, ele é um ID, né? Eu apliquei esse useinit por causa que é o seguinte:
todo registro que ele for fazer, ele sempre vai criar um registro do 1, o ID, né? Ele sempre vai ser registrado do 1 para frente, ou seja, o primeiro cadastro vai ter 1, o segundo cadastro vai ter 2, o terceiro cadastro vai ter 3. O init, ele vai impedir que o usuário ou que o sistema consiga registrar números inteiros que sejam negativos. Ele só vai conseguir ter a capacidade de registrar números positivos. Ah, mas Lucas, já terminou? Então é só aplicar isso que aplica as for key, né? As chaves estrangeiras? Não. Você só definiu como que vai ser a nossa coluna. Por fora, né, do TypeSlab, que eu sempre recomendo colocar, que é o que eu mais gosto de utilizar, né, por padrão, você vai aplicar, né, o table, só que aí agora você vai definir a sua chave estrangeira, que no caso é foreign, com o nome dela, que no caso é o mesmo nome que você definiu na coluna. Só que ainda você precisa definir, tá, ela é uma chave estrangeira, mas é uma chave estrangeira de onde? E aí é onde que você cria mais uma seta e coloca que ela é uma chave estrangeira que vai ser referenciada de um ID. Tá, mas de onde que vai ser esse ID? Ele vai ser da nossa tabela, ou seja, na nossa tabela de perfil, ou seja, on. E eu venho aqui em perfil, né? Vai pegar aqui. Explicando agora o código, essa linha de código pouco completa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa coluna aqui, e falar que essa daqui é uma coluna de chave estrangeira, onde que ela vai referenciar o ID dessa tabela. E é basicamente isso que essa linha de código explica. Ah, mas Luca, falta ainda mais alguma coisa? Falta. Se você observar na imagem, os dados eles possuem losangos azuis e losangos brancos. O que significa isso quando a gente vai se tratar, né, vendo da forma de um banco de dados visual, sem ser dele na prática em si, só o modelo dele? Significa que os losangos azuis são campos que o usuário vai digitar, mas que não são obrigatoriamente que ele precisa ter preenchido, ou seja, ele pode armazenar valores null. Já os losangos azuis, eles são obrigatoriamente, eles são campos que têm que ser obrigados a ser escritos. Por exemplo, no nosso caso, a descrição lá, ela não é obrigatória. Então, para definir que ela pode armazenar null e que ela não é obrigatória, você simplesmente pode escrever null label e definir aqui. E também no nosso perfil, a gente tem a build, que é opcional, e também o gênero, que também é opcional. Pode armazenar que o usuário não quer salvar qual que é o gênero dele. Ok, coluna já pronta, as colunas, as tabelas já estão tudo prontos. Agora a gente pode finalmente fazer a migration? Pode sim. Eu vou aplicar aqui um clear, né? Para poder apagar o terminal. E o comando para a gente poder fazer a nossa migração é php artisan migrate artisan migrate. Aperta enter. E olha, ele deu um aviso pra gente que ele basicamente no nosso SQL ele não está reconhecendo o backtest. Porque se a gente abrir o Laragon aqui e abrir o nosso banco de dados aqui e abrir aqui, né, o nosso MySQL, você tá vendo que aqui não tem a coluna que ele está referenciando. Por quê? Porque a gente simplesmente definiu que a gente quer armazenar os dados dentro de backtest. Ou seja, o nosso backtest não está aqui. Então, se a gente vir aqui escrever yes, ele vai fazer a criação, né, das tabelas junto com as suas colunas,
e que vai ser armazenado aqui dentro. Se a gente dar um atualizar, tá aqui, Big Test. E aqui vai estar todas as nossas colunas com os produtos e os perfis já, que é os perfis, né? Tendo essas informações aqui, enquanto também no produto ela vai estar aqui, ó, o nosso produto, já indicando também a chave estrangeira. Tudo aqui já tudo definido. E agora, para finalizar a chave com chave de ouro, vamos fazer uma atividadezinha. Eu separei essa atividade aqui para vocês, que é basicamente o seguinte, vamos ler o contexto? Você foi chamado para realizar as migrações de um projeto. Entretanto, ao verificar as migrações, você percebe que faltou uma tabela que é crucial para a migração, ou seja, é crucial para o projeto. Com os dados da tabela, né, você tem que definir quais vão ser os comandos do Laravel para fazer a migração. Como, por exemplo, a gente tem aqui o nosso dado de nome. A gente lembra que para nome a gente pode utilizar string para poder ser utilizado. Então uma a gente já tem. Mas tem várias outras aqui que, por exemplo, eu não expliquei. Ah, Lucas, como é que eu vou caçar isso aqui? E aí é onde que vem uma vantagem do Laravel. O Laravel possui uma documentação bem clara e bem detalhada de como você cria um projeto. Então, no link aqui da descrição, vai ter o link dessa documentação, onde você vai poder acessar ela e ver quais vão ser E você também vai olhar, né, sobre como é que se faz a criação de tabelas, das colunas, migrações, tudinho nela já. Então, eu deixo essa atividade aqui para vocês fazerem. Ah, Lucas, mas e agora que a gente já fez as colunas e as tabelas, já realizou a migração, a gente tem que partir para o Models. O que é o Models? Como faz isso? Bem, eu vou deixar isso com água na boca para vocês no próximo vídeo. Que agora a gente já finalizou por hoje. Muito obrigado por ter assistido. E vamos que vamos para a próxima, que daqui a pouco tem mais coisa. Então já fica aí. E que vai ter, já fica aí esperando rapidinho, que logo já vai sair o vídeo. E voltando aqui a avisar, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para o amigo. Comenta, né, se você entendeu ou não, se você quer um vídeo mais detalhado, porque eu tô fazendo esse vídeo meio na correria justamente para poder entregar esse vídeo o mais rápido possível ainda hoje. Eu preciso de isso daqui fazer ainda hoje, tem ainda mais 3 vídeos para fazer. Então tem que ser o mais rápido possível. Depois eu volto aqui e trago o vídeo com mais calma. Então não se preocupe que vai dar tudo certo. E tchau!